lá, dia 8 de dezembro, chegando, né? 2017, sexta-feira. E uma semana que termina aí, em termos de contratações, nenhuma novidade. Nenhuma mesmo. Ninguém contratou ninguém. Para não dizer que ninguém contratou ninguém, duas notícias. A primeira, da contratação do São Paulo pelo Raí, ex-jogador, que vai ser o diretor de futebol. E a segunda, essa aí para o Vascaíno é para acabar, né? Que o Vasco confirma a permanência de Luiz Fabiano em São Januário. Duas notícias aí de... A do Raí, tudo bem. Um jogador campeão do mundo, tem acertos que eu acho que era por onde o Rogério Ceni deveria ter começado. Poderia ser o Rogério Ceni. Poderia ter começado por ali. Se não quisesse começar pelas categorias de base, mas não quiseram dar o pulo do gato e não deu certo. E essa do Luiz Fabiano aí é para acabar, né? O cara não jogou 10 jogos esse ano. E o Vasco anuncia renovação de contrato do cara. E a notícia triste, e eu digo sempre que numa competição como é uma Copa do Mundo e a ausência de um grande jogador, que acho que seria a última Copa dele, porque a idade já está avançada também, não é muito novo, foi a confirmação do doping do Guerreiro. Recorreram lá para a FIFA, fizeram a contraprova, deu que realmente tinha vestígios de cocaína na urina, e a menos mal que a pena é de 1 a 4 anos, e condenaram ele a 1 ano. E isso para ele é fatal, porque, primeiro, o contrato dele com o Flamengo termina 10 de agosto e a punição 3 de novembro. Será que o Flamengo vai ficar pagando para depois correr o risco de renovar ou não renovar com ele? Não sei. E, pior de todas para ele, vai ficar fora da Copa do Mundo. E um jogador do nível dele, da importância dele, ficar fora de uma Copa do Mundo é doído, é de chorar. Então, essa é a notícia negativa do dia. E outra negativa também, essa do Vasco aí, de ficar com o Luiz Fabiano, não. Já deu, bananeira que já deu cacho. E gostei da contratação do Raí pelo São Paulo para ser o novo diretor de futebol. Agora tem uma coisa também, ele é ídolo do São Paulo como era o Rogério Ceni. Se não der certo, muda logo, porque não adianta dar certo e só porque é ídolo, ficou o São Paulo lá pendurado, poderia estar hoje disputando aí uma Libertadores. Mas a gente não pode criticar porque ele nunca atuou nessa posição. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Essas são as principais notícias aí que eu consegui pegar agora pela manhã. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport desta sexta-feira e que tem o apoio de Raio e Roda Ciclipeças, a casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Lado Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigos. É lógico que nessa entre-safra agora, com o encerramento do Campeonato Brasileiro, tudo já definido, as festas todas comemoradas, e agora começam as especulações em vários jogadores de times médios, pequenos, grandes, mas nada definitivo. É lógico que nós vamos ter aí esse mês de dezembro, provavelmente já no mês de janeiro, alguma notícia de alguma transação.
Ô Eladio, de contratação de jogadores. Só, desculpa te interromper mais. Tu não acha que 3, 4 anos atrás, nessa época, se era uma agitação, o Eladio vai para o Grêmio, o Zélio vai para o Internacional, vai ter troca daqui, troca dali, hoje a coisa está mais parada, isso é por causa do futebol europeu, tu acha? Não, até por falta de dinheiro, né? Mas também por causa do futebol europeu. Não. Que eles esperam primeiro ver se conseguem enfiar para a Europa. Aí se não dá, eles negociam aqui dentro. Não, até porque as equipes fora do país, elas ficam olhando, inclusive deve ter aí olheiro de tudo quanto é time aqui no Brasil, assistindo jogos, vendo principalmente essa fase aí do sub-17, sub-20, campeonato de seleções, que a confederação está fazendo hoje, com mais ênfase. As próprias federações estão fazendo seus campeonatos, sub-15, sub-17, sub-20. Isso tudo colocam na vitrine alguns jogadores. E esses olheiros ficam aí, tudo quanto é canto. Prova está na Copa São Paulo. Não, agora não está. São Paulo é dia 2. Não, por exemplo, a Copa São Paulo. Agora tem uma Copa também no Rio Grande do Sul. Cara, ontem mostraram lá uma arquibancada, meia arquibancada, só empresário vendo jogador. A Copa São Paulo foi um espelho que foi criado para todos esses treinadores, olheiros, e hoje ela observadores. Foi criada como sub-23, hoje já está em sub-17, né? 19 ou 17 já. Caiu a idade. Caiu a idade? Caiu bastante. Até porque o pessoal está se profissionalizando mais cedo, né? Então aí fica mais complicado. Eu estou recebendo aqui, lá do Roberto, flamenguista, um abraço, Roberto, o telespectador nosso, assíduo. Ele diz, o Flamengo quer rescindir com o Guerreiro, de forma amigável. Salário, R$900 mil. É pesado para pagar sem o cara jogar. Mas será que o Guerreiro vai aceitar? Olha, Zélio, a situação do Guerreiro, uma quebra de contrato, nós sabemos que aqui no Brasil é complicado você decidir isso judicialmente. Porque vai para a briga. E nós sabemos, inclusive, isso não de agora, mas de longo tempo, e agora também, que tem treinador aí que tem crédito em 20 times de futebol. Treinador que já passou por vários times, botou na justiça, aí de vez em quando tem um cascalhinho lá em Santa Catarina, você treinou tal time lá, você ganhou na justiça, tal, tem um dinheirinho lá. Então, é complicado. E o Guerreiro tem um contrato com a equipe do Flamengo. Esse contrato, com certeza absoluta, não deve rezar nada em quebra de contrato em função de doping. Porque você não acredita nunca que o seu atleta vai fazer isso. Mas pode ter uma quebra de contrato caso o cara não possa jogar, né? Que dê algum problema. Não. Uma multa, uma compensação financeira. Isso aí só não tem como se saber, Roberto. Só se a gente tivesse o contrato na mão e lesse o contrato. Porque esse contrato aí, eu estava até no caminho para cá, falando para o Eladio, um contrato que faz com um cara para pagar 900 mil por mês, esse contrato deve ser feito aí por uns 3, 4 advogados de cada lado. Não. E bem feito. Não. Esse contrato é um contrato de trabalho. É um contrato que você pega lá, aquele contrato padrão da Se aí amanhã o cara quer ir embora, vai embora. Não. Aí no contrato, nesse contrato, tem só a cláusula rescisória. Quanto se paga por quebra de contrato? Por exemplo, eu, atleta, quero ir embora com o contrato em vigência. Eu tenho que pagar ao clube o valor estipulado lá naquela cláusula de multa. Se o clube quiser me mandar embora, o clube vai ter que me pagar aquela cláusula que está lá. São só essas cláusulas, não tem esses detalhes. Eu acho que mandar embora é relativo, é uma coisa. O jogador quebrou a perna, não pode jogar, é outra coisa, cumpre-se o contrato todo. Agora, o jogador... Jogou mal, pronto. O cara jogou mal. O cara jogou mal. O cara não está jogando nada. O cara está dando de canela. O que vai fazer com ele?
pode fazer acordo. Não. Pode ter outro clube que queira o cara. Zélio, Mas o acordo- Guerreiro ninguém quer, não tem como vender para ninguém, não tem como emprestar Não, para o ninguém, Guerreiro- não tem como fazer aquele negócio que eles costumam fazer, empresta para se ver livre do cara porque o cara não está bem, paga um pouco do salário, o outro paga um pouco. Ali não. Ali o cara cometeu uma o Guerreiro infração está impedido de jogar. de jogar. A FIFA impediu ele de jogar a Copa do Mundo. Não, tudo. Ele está impedido de jogar. Até que o Campeonato Catarinense se emprestar ele para o Marcílio. Então ele está vetado. De tudo, tudo. Ele está vetado de tudo. Todos os clubes filiados à FIFA, ele não pode jogar em nada, em campeonato nenhum. Então a bucha ficou com o Flamengo. Ficou com o Flamengo. O Flamengo vai ter que resolver. Eu assim, na minha opinião, vão ali dar uma rachada ali no negócio ali, o Flamengo paga lá uma parte para ele pega outra parte e vai para casa esperar passar aí hoje. Para casa ele não pode ir, né, Zé? Porque, por exemplo, um atleta como ele, que é Para casa é que eu a digo no profissão- bom sentido, esperar passar a punição. Não, a profissão dele é jogador de futebol. Tá aí, mas vai jogar onde? Não, ele vai ter que continuar treinando. Ele vai ter que continuar trabalhando no clube, treinando. Ah, mas ele não é obrigado a treinar no Flamengo. Ele pode treinar em qualquer clube. Ele pode ir lá para a Argentina, lá para a terra dele lá e pegar um clube lá e treinar. Se ele fosse catarinense. Que Argentina? Se ele fosse lá, Argentina? Peru. Ah. Se ele fosse catarinense, ele podia vir para Santa Catarina, chegar num time desse de Santa Catarina e dizer, vocês deixam eu me preparar aqui e tal. Quem que não deixaria? Mas o patrimônio de quem é? O patrimônio é do Flamengo. Não, o patrimônio é dele. Então, É enquanto ele. estiver em contrato, agora o contrato deve ter Não, o patrimônio não existe, sabe que não existe mais o passe. Existe lá o... A cláusula rescisória, Zé. Quem quiser levar o Guerreiro... O que é que eu falei? Não, mas... E quem é que vai querer levar um cara que vai ficar um ano sem jogar? Tá, e aí o Flamengo é o seguinte, o Flamengo vai pegar o seguinte, querido, não vai treinar mais aqui com o meu grupo, porque você foi penalizado pela FIFA, você não vai treinar mais aqui no Flamengo, tá? Então você vai para casa. Aí ele vai para casa. E depois, como é que ele... O Flamengo vai ter que pagar. Quando terminar a punição dele, ele vai retornar à profissão. Não, ele vai retornar para outro time, porque o contrato dele termina dia 10 de agosto, a punição termina em novembro. Tu acha que se o Flamengo fizer isso com ele, ele vai jogar mais no Flamengo? Você acabou de dar uma notícia aqui agora do Luiz Fabiano. Não, o Luiz Fabiano é um jogador em fim de carreira. Mas você deu uma notícia agora do Luiz Fabiano que o Vasco está renovando com o Luiz Fabiano. Um absurdo. É o interesse do clube. E o Flamengo também pode, porque o Guerreiro não é um jogador comum. Tu quer não é comparar jogador um comum. cara que vai ficar parado um ano recebendo 900 mil por mês com um jogador que vai ganhar lá, seja 300, 400, mas que pelo menos vai entrar em campo e vai tentar jogar. Zélio. Tá bom. Tá igualzinho, é a mesma situação. Ô, Zélio. Pelo amor de Deus, vamos break. Vamos deixar. Estamos de volta com o Unisporte. Até que foi calmo o primeiro bloco, né? Quase calmo. Foi calmo. Quase calmo. Calmo. Tá calmo hoje, tá muito calmo. Vamos agitar isso aí. Quase calmo. Quem que apoia? Para começar, primeiro eu quero saber quem que apoia esse bloco. Esse segundo bloco tem apoio de Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Eu tenho uma coisa. Ele estava calmo. Quando eu estava falando aqui, que o problema do Guerreiro é um problema que o Flamengo vai ter que resolver. E o próprio Guerreiro. Eles vão resolver. Logo, vão ter que resolver, não tem como. Ô, Eládio, eu quero saber uma coisa. O que deu de gente naquele jogo beneficente do Barroso? Pouca gente. Tá. Quanto deu? Para quem foi dividido? Porque eles disseram que o dividi. Vieram aqui e fizeram a promoção. Era obrigação, pelo menos, publicar alguma coisa. Não era obrigado a vir aqui. Mas botar num jornal, botar numa rádio, mandar um release para alguém, numa internet, quanto é que rendeu, quanto que eu dei para o James, quanto que eu dei para ti, que eram as entidades que estavam prometido. Porque o negócio está obscuro, ninguém sabe nada, ninguém sabe quantos foi. Que ia pouca gente, todo mundo já sabia. Na verdade, quando nós entrevistamos aqui os organizadores, ele nos falou que as vendas tinham sido feitas
eles estavam satisfeitos com as vendas e que tinha sido colocado 1.000 e tantos ingressos para vender pela capacidade do estádio Camilo Mussi e por aí afora, e que ia ser dividido. E depois eu não pude ir, e conversei com um sócio do Barroso que estava lá no dia. Ele disse que foi muito pouca gente naquele evento, as pessoas que foram prometidas que viriam, vieram, Denilson, Companhia Limitada, todos vieram, mas o resultado, pela presença do público, foi muito aquém daquilo que eles esperavam. Mas não me interessa, podia ser 5 pessoas. Tinha que botar lá, ó, o imprensa aí, ó, o TV Univale, nós tivemos aí, dissemos para vocês que nós íamos doar para a instituição de caridade. Estamos doando R$3 para o Asilo Dom Bosco, R$3 para a PAI. Foi só o que deu, não deu mais nada. O pessoal disse que ia, não foi, aí nós abrimos portões, os caras vieram, tudo. Mas não apareceram para dar satisfação, apareceram para divulgar e não apareceram para prestar conta. Tudo que é beneficente, que tu vai arrecadar para distribuir com alguma entidade, tu tem que fazer a conta, dizer quanto é que tu desse. Não estou dizendo que tem que dar muito, que eu já achava, tu sabe da minha opinião, que não ia dar nada, que ia dar uma mixaria. Quantas promoções você já anunciou nessa sua carreira de 52 anos de rádio e que você não teve o retorno e essa divisão que você está dizendo? E toda a vida cobrei. Não, E toda a vida cobrei. De todo mundo cobro. Cobrei. O que eu estou fazendo aqui não é a primeira vez. Eu acho que é uma falta de respeito dizer que vai doar e não dizer, pode ser R$1. Ah, só deu R$1. Vamos fazer o quê? Vamos botar dinheiro? Nossa, claro que não vamos. E se deu déficit? Faz o balanço lá e prova que deu déficit. Aí deu déficit, vai dividir o quê? Déficit não pode dar. Se tu diz que tinha lá, que o cara falou para ti que tinha um pouco de pessoa, é porque não tem déficit. Como que não? Não tem despesa? Então bota lá, não divide nada. Não, não dividimos porque nós gastamos 10 mil e deu 5. Então não deu para dar para ninguém. Zélio, mas tinha que ter. Zélio, eu acho que essa sua colocação ela é pertinente, só que nunca eu vi entidade, sociedade fazer e apresentar o balanço, isso que tu quer, os números. Eu não quero balanço. Nunca vi. Eu queria um papel lá escrito. Eu queria um papel assinado por eles. Mas eu nunca vi, Zé. Dizendo assim, ó. Mas eu nunca vi. Aqui, ó, deu lucro, deu prejuízo. Botamos 5 mil, botamos 2 mil para pagar a passagem. Mas qual foi o dia que você recebeu essa resposta? Qual foi o dia? De 52 anos que você tem de rádio, qual foi o dia que você recebeu esse? Você fez aqui, anunciou que vai haver uma confraternização, que vai haver não sei o quê, bababá, e que vai ter. Aí, logo na semana seguinte, no mês seguinte, você chegou aqui e disse o seguinte, ó, tá aqui o balanço do evento que nós divulgamos aqui. Então eu estou errado, então não precisa isso. Não estou dizendo que você está errado. Eu estou errado. Não, faz... Ninguém precisa saber se deu lucro, se deu prejuízo, se prometeram, se não cumpriram. Pelo menos diz, ó, deu prejuízo, gente. Nós pagamos para o jogador tanto de passagem, pagamos tanto e não deu. Não deu menos que nós esperávamos. Então foi um déficit de 5 mil. Entramos ainda pelo cano. Todo mundo estaria divulgando, ó. Não deu certo, deu um déficit de 5 mil. Agora está a dúvida, deu lucro ou não deu lucro? Deu público ou não deu público? Está dizendo que deu pouco, acredito. Eu também não acreditava que ia dar muita coisa. Deu pouco público, sim. Diz que deu então, pouco, cara, não foi aquilo que eles estavam esperando. Mas tinha que fazer, tinha que botar, nem que fosse num papel. Nem que fosse um WhatsApp lá. Dizendo, ó, deu isso aí, ó. Pronto. Ninguém ia conferir, ninguém tinha que conferir também. Mas está errado, não dizer nada. Está errado. Minha opinião. Não, mas lógico que está errado. Está errado, está tudo errado, Zé. Tem um monte de coisa errada. É lógico que se nós chegássemos aqui no nosso entrevistado, é o seguinte, ó, nós estamos fazendo essa divulgação aqui com você, mas só que nós esperamos que você nos dê, ao final do evento... Eu vou dizer para ti... Você nos dê uma resposta, se positiva ou negativa, do evento, para a gente poder dar ao nosso público a resposta. Mas nós não fizemos isso, nós não pedimos isso. Seria de bom ouvinte que estivesse? Seria, mas ninguém faz. Eu vou dizer uma coisa para ti, tu sabe que eu trouxe contrariado, né? Que eu não gosto de trazer coisa feita porque eu não conheço. E eu falei antes para ti do programa. Vou levar, porque
porque o cara ligou, falei para ti também, o cara ligou para a rádio, pediu, e a gente tem que respeitar as coisas. Ligou para mim, vou levar, mas eu não gosto. Não, mas, filha, Eu gosto de... Mas na terça-feira que vem... Eu gosto de divulgar não, coisa não, de gente que eu conheço que está terça, fazendo. Mas na terça-feira E daí que eu vem, cobro. Não. Que eu vou cobrar de quem hoje? Do Anacleto, que foi o cara que indicou. O Anacleto. Na terça-feira o Anacleto vai estar aqui, foi ele que indicou, ele que foi o intermediário do pessoal. O Anacleto deve ter as informações e com certeza na terça-feira o Anacleto vai nos trazer aí o balanço ou uma posição a respeito desse evento, que com certeza o Anacleto estava lá. Queres apostar comigo como o Anacleto não vai trazer nada? Aposto que tu quiser. Mas nós podemos perguntar para o Anacleto. Eu tentei falar com o Anacleto sábado à noite, domingo, segunda, terça, só hoje que eu não liguei. O Anacleto, na terça-feira, o Anacleto tinha um compromisso em Florianópolis, ele falou para você... Todos os telefones dele... Ele não pôde comparecer aqui na TV. Ele me deu 2 telefones aqui e nenhum dos 2 atende. Mas se ele deu os 2 telefones para você, você não poderia falar com ele. Vai te catar, vai. Ele deu 2 números para você. Vai te catar. Ele deu 2 números para você. Vai te catar. Tá, Zélio. E o Rogério Ceni, onde é que anda? Tá no Fortaleza, técnico do Fortaleza. Tá. E tu acredita no Raí? No Raí? É? Cara, a gente não pode julgar as pessoas se ele ter oportunidade, né? É a chance dele, é a primeira. É o ídolo do São Paulo, vai ser cobrado, como o Rogério Ceni foi. Eu acho que o Rogério Ceni poderia ter feito o que o Raí fez. Eles poderiam ter colocado o Rogério Ceni de diretor ali, se queriam botar de técnico mais tarde. Ou começasse pela base, queimar a etapa e queimar o Rogério Ceni junto. Tomara que dê certo com o Raí. Conhecer futebol, conhece. Foi um dos maiores jogadores na época dele. Chegou à seleção brasileira, campeão mundial em 94, bicampeão mundial pelo São Paulo. Eu acho que o currículo dele já diz tudo. As coisas são bem diferentes, por exemplo, na Europa, me parece, não tenho certeza, mas na Europa o treinador, ele recebe o seguinte, tu tens X milhões de euros para fazer o time de futebol. Ele é que faz. Então você vai contratar, você vai trazer dentro da sua... E aqui, infelizmente, o diretor de futebol, ele não tem essa força toda, não. Porque tem um presidente, tem um presidente, o vice-presidente, tem lá o presidente da torcida organizada, que também apita, que todo mundo apita, e aí você vai ter que fazer... Primeiro, você vai ter que ter o valor do projeto do ano para você poder fazer o time e fazer as contratações. Você lembra que aqui também se questionou muito quando o Brunoro, lembra aquele... O jogador de vôlei que pegou o Palmeiras como administrador. Depois ele acabou trabalhando em outras equipes nesse sentido, como um administrador e um administrador. E deve ser o caso que está aí o Raí na parte de administração, não exclusivamente na contratação de jogadores. Na Europa o técnico, lá, o Mourinho, o Guardiola, que lá, ele diz, tens tantos milhões para fazer o time. Queres pagar tudo para o jogador? Paga. A responsabilidade é tua. Tens que dar resultado. Não interessa. Queres contratar 10 com esse dinheiro? Contrata. Queres contratar 1? Contrata. Agora, o problema do rendimento do time é teu. Vais ter que render. É assim que é feito. Só para finalizar o caso aí do Guerreiro, que sirva de exemplo para todos os jogadores que o extracampo acaba com a carreira de qualquer jogador. Principalmente jogador ídolo, como é o caso do Guerreiro, dentro do Flamengo, dentro da sua seleção peruana. É um atleta que realmente faz a diferença como goleador, mas eu acredito que todo atleta profissional tem que olhar bem o extracampo. Aquilo que acontece lá fora do gramado, longe da diretoria, longe de tudo, que às vezes reflete lá dentro de campo. E o caso do Guerreiro. E o caso do Luiz Fabiano é o temperamento do Luiz Fabiano, que o Luiz Fabiano, ele já, em quase todos os clubes que ele passou, é um jogador que tem muita facilidade de ser expulso. E isso não é bom para time nenhum. E aí é que eu acho que o Vasco escorregou na maionese, contratando ou renovando com o Luiz Fabiano para a próxima temporada. O Flamengo até agora
não se pronunciou nada sobre o que vai acontecer entre ele e o Guerreiro. É lógico O Flamengo que está não. quieto. Lógico que não. Até domingo, né? Até domingo. Até domingo, 21 horas, com o nosso Univale Esportes. Até lá, gente.